Bom dia a todos. Eu sou o Fabrício Navarro, superintendente de subscrição de produtos de responsabilidades da Fator Seguradora. Quero agradecer mais uma vez pela participação de todos nesse podcast, nessa manhã fria aqui em São Paulo. Vamos mais uma vez falar do D&O. O primeiro Café com D&O foi um sucesso e hoje estamos aqui na segunda edição. Nessa segunda edição, o host será o Leonardo Tasselli, gerente de D&O da Fator Seguradora, profissional com mais de 20 anos de experiência aí em subscrição em diversas seguradoras multinacionais aqui do nosso país. E o nosso convidado de hoje é o Márcio Guerreiro, profissional aí com vasta experiência no nosso mercado, experiência em diversas resseguradoras, em diversas seguradoras. Hoje, ele atua como head global dos produtos de casualty e linhas financeiras do IRB e espero que vocês todos curtam bastante esse bate-papo. Um recado rápido antes do início é em relação à nossa campanha de vendas. Homenageando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nossa campanha vai do dia 15 de junho até o dia 13 de julho. O nome dela é Campeões de Venda. Os produtos participantes são o I&O, o RCG e o Garantia emitidos dentro do Fator Connect. E para cada R$15 mil de prêmio emitidos de seguro novo, você concorre, na verdade você concorre não, você ganha uma bola oficial do Mundial da FIFA ou um mini pebolim. Aproveitem bastante o podcast e até breve. Bom dia a todos. É um prazer receber o nosso amigo Márcio Guerreiro, do IRB, amigo de longa data. Eu sou Leonardo Tasselli, tenho 19 para 20 anos de mercado de seguros, sendo 16 com linhas financeiras, D&O mais especificamente. Já vi bastante coisa aí acontecendo nesse mercado de D&O nesse período, altos e baixos, mas nada melhor do que um especialista, né, no assunto para poder auxiliar a gente. Márcio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer para a gente, tá? Bom dia, eu que agradeço aí o convite, fico honrado em meu nome, em nome do IRB. A gente vai procurar trocar essa ideia aqui hoje, trazer um pouco dessa experiência aí que a gente hoje tem a oportunidade de ver o mercado, né, numa visão de resseguro, ele como um todo. Espero a gente ter uma manhã agradável aqui, um bom bate-papo aí. Obrigado realmente, viu? Pô, show de bola. E para quem não sabe, o Márcio Guerreiro ele é especialista não apenas em D&O, mas em todas as linhas de responsabilidades, né? Responsabilidade civil, RC profissional, D&O, um mercado muito grande e ele é um profissional altamente qualificado e reconhecido por todos aí. Marcinho, no D&O, né, esse produto que é contratado por empresas, em benefício dos segurados, que são pessoas físicas, os gestores, os administradores, os executivos, são N os nomes que dão, né, para os cargos que são ocupados, mas o objetivo dele é sempre o mesmo, né? Cobrir eventuais reclamações contra essas pessoas físicas decorrentes da atividade profissional ali, por erro, omissão, negligência. Como você vê esse mercado de seguro D&O, né? Qual o tamanho dele? Conta pra gente um pouco do que você observa nos últimos anos desse mercado. Não, maravilha. Eu sempre gosto de chamar o grupo de RC, né? Eu sempre gosto de chamar como a família RC, né? A família da responsabilidade civil, né? O cerne é sempre proteger aí no caso do D&O, né, o segurado, né, e sendo o tomador ali a empresa que contrata em nome do segurado, né? Então, o segurado é o executivo, o diretor, enfim, o cargo de gestão, alguém que toma decisão nisso, né? O mercado, a gente já acompanha esse mercado há longo tempo e tudo mais, então a gente vê o mercado hoje aí batendo 1,2 bi, 1,4 bi, né? Um mercado realmente, em termos de prêmio, né? Se a gente comparar com outras carteiras, né, como o mercado como um todo, é um mercado ainda que eu vejo como tem muita oportunidade de crescimento quando a gente olha a maturidade de outros países, né? Maturidade eu digo no conceito da contratação do seguro, a representação do seguro perante ao PIB, né? Uhum. Então o Brasil, a gente que está atuando aqui, o corretor sabe muito bem, vocês, a gente no IRB, lá no ressegurador, tem essa visão. Então a gente sempre aposta, né, no mercado de responsabilidade civil, e o D&O eu entendo que é o que tem um maior apelo, né, de compra, né? Eu digo que é um produto, alguns produtos de responsabilidade civil a gente precisa vender,
né? O D&O eu vejo que ele tem um apelo de compra, isso já vem de alguns anos, né? Então o executivo, quando chega numa companhia, ele procura essa proteção para ele ter ficar um pouco mais à vontade para tomar decisões, né? Não que é uma carta, uma liberação para ele cometer erros e tal, não é isso, é mais uma questão realmente de um conforto para o executivo, né? E aí tem toda essa sopa de letrinha aí para quem olha o D&O, né? Aquelas siglas e tudo isso, né? Mas é um produto que eu percebo um crescimento no aumento de, por exemplo, de cotações, nas demandas, né? Então eu vejo isso vem aumentando, né? A quantidade de cotações que a gente verifica nos últimos anos, ela é muito, muito maior, muito. E realmente, quando eu comecei lá atrás, só existiam grandes apólices, né? A gente está falando de 16 anos. Era um seguro que muitas vezes o corretor tinha que implorar para conseguir, ou muitas vezes não tinha acesso, a taxa altíssima, apenas empresas listadas, muitas delas multinacionais é que tinham o seguro. Hoje, realmente, a gente pode falar que está caminhando para uma massificação geral mesmo, né? Com pequenos e médios clientes tendo acesso ao seguro. Haviam restrições de faturamento antigamente que caíram por terra. Tem que faturar pelo menos 1 milhão. Hoje já não se observa isso. Tem até D&O para startups, pré-operacionais. Realmente mudou bastante, né, Márcio? Mudou, né? Tá bem mais facilitado, né? Quando você olha o mercado, né? Você olha o mercado ainda em números, né? Uhum. Em termos de prêmio e tal, né? Então, tem uma tendência que o mercado... Tendência não, o mercado está reduzindo aí 7% esse ano, me parece, o estudo que a gente olha que o mercado vai reduzir em prêmio 7%. Por quê? Porque a sinistralidade reduziu em 60%, tá certo? Então a gente nota uma mudança e esses números, né, esse acesso de grandes contas que você coloca aí, somente as listadas em CVM ou lá fora e tal, realmente é onde você tem uma concentração muito grande de multas, por exemplo, né? Multa é algo que chegou no mercado de D&O há pouco tempo, não são todos os mercados que cobrem multa, né? O mercado nosso brasileiro, nacional, cobre a multa e a gente vê a CVM atuando muito forte nisso nas grandes empresas. Mas isso que acontece? Eu percebo que você, dentro das empresas, você começa a disseminar para pequenas e médias empresas. Por quê? A gestão, né, o compliance hoje, ele é parte das empresas, né? Então, se você vai prestar um serviço, a gente falar um pouco de ESG, né? A qualidade da empresa grande que está contratando a pequena e toda essa questão, então a gente vê isso uma forma de expandir o quê? A questão também da gestão, do compliance, e aí essa profissionalização, essa técnica na governança, né, essa melhoria na governança, né, mais ferramentas, mais acesso, então a gente percebe que essa empresa média e pequena hoje, ela tem essa preocupação. Esse executivo, o dono da empresa, né, aquela empresa de dono, ele começa a ter mais essa preocupação. Então, a despeito do mercado crescer 7%, a gente como mercado, né, a gente como seguradoras, a Fator vem executando isso também de uma forma muito brilhante. Esse café aqui já é isso, né, para difundir e dizer, olha, a gente quer aumentar o mercado. O mercado ele decresce porque tem muita capacidade, né, de resseguro, muitos players, aquela coisa toda, mas assim, a boa técnica, né, a boa condução do negócio, a tradição, né, vocês aqui, de novo, né, insisto, né, trazer esse debate exatamente para fomentar e dizer o seguinte, o mercado vai decrescer 7% por alguns motivos, mas nós, né, que vivemos do mercado, que dependemos do mercado, a gente quer crescer esse mercado, né? Eu, nos meus orçamentos internos, a despeito da redução, a gente está colocando crescimento, por várias razões, e a gente acredita que outras formas de venda, o mercado de corretor de seguros, ele precisa quebrar um pouco aquela questão que você bem colocou aqui, né? Só empresa grande. Não, isso é um seguro para todos. Né? E o mercado soft, né? Essa queda de taxas tão grande que a gente está vendo, ela também traz oportunidades, né? Principalmente para novos entrantes, né? Novos negócios, o new que a gente chama. E para os corretores, que às vezes são pequenos, médios,
possuem ali uma carteira muito bem estabelecida de outras linhas de negócio, é uma grande oportunidade, né? Você, como público-alvo, você tem praticamente todos os clientes PJ. Ou aquele cliente PF que, às vezes, você tem o seguro dele, mas sabe que ele tem uma empresa, mesmo que você não tenha o seguro empresarial dele, né? Então, ramos de transporte, empresarial, RN, RO, é uma imensidão de oportunidade dentro da própria corretora, né? Prêmio baixo é bom por um lado e é ruim por outro. A gente está no mercado já há algum tempo, a gente viu essas ondas acontecendo e espera que ela aconteça novamente, né? Que oportunidades você enxerga nesse momento, Márcio? Você falando aqui, eu pensando rápido, refletindo, eu acho que você está coberto de razão. Em qual sentido, né? Primeiro que a redução do preço, ela está trazendo um efeito que a gente vê muito positivo, né? A redução do preço, o que ela está trazendo? Aquele segurado, aquela empresa que tem aquilo já no orçamento, ele aproveita essa oportunidade e ele acaba melhorando a pólice dele. Ele acaba aumentando o limite segurado, né? Então, a taxa do seguro dele é a mesma, né? Então, ele consegue aumentar o limite segurado. Então, isso é um benefício, né, para o próprio segurado. Por que é um benefício? Quando a gente olha os custos de defesa, as indenizações e tal, elas não têm desconto. 130 milhões em sinistro no último ano. É bom que se diga. A gente falou de prêmio de 1 bi e 100, mas 130 milhões foram revertidos para a sociedade, para as empresas, para a defesa dos executivos, indenizações. É muito dinheiro, né? Não, e para você ter ideia, cara, as multas da CVM, elas saem de 42 milhões para praticamente 1 bi esse ano. Então, em 2, 3 anos, ela atingiu as multas a casa de 1 bi. Se você olhar o tamanho do mercado de D&O e o tamanho das multas, sim, você percebe que tá ali, pau a pau, sim, né? Essas multas, claro, parte são PF, parte são PJ. E tem um sublimite ali. Exato. E tal, né? Então a gente tem que... Mas assim, é bom ter o sinistro, né, pra gente, claro, né? Claro. Acaba se tornando um argumento, né? Uhum. E muitas vezes o seguro de responsabilidade civil, D&O, por exemplo, assim, é interessante isso, né? Às vezes as pessoas esquecem que ela tem o seguro, né? A gente percebe isso muitas vezes, né? Então, acho que é isso, cara, é essa educação, é trazer isso. E o prêmio, quando você menciona que é uma oportunidade de redução, realmente é uma oportunidade, né? Mais acesso, uma coisa mais barata, uma coisa mais fácil. Então, aquele cara que quer comprar a primeira apólice, a segunda apólice, mas disso tudo, a minha percepção é o seguinte, quando a gente olha, né, o hit rate, quer dizer, o que você cotou e fechou, no D&O é muito alto, né? Então, assim, a experiência de você ofertar aquilo para o seu cliente e voltar um negócio fechado, ele é muito maior do que outros segmentos, que outros seguros, né? Eu tenho muito essa percepção, né? Eu vejo o crescimento da nossa carteira muito assim, né? Se o corretor oferecer, né, a chance de fechar esse negócio, talvez não feche no primeiro ano, mas isso vai acontecer. E sem falar, corretores, que o D&O, ele é uma ótima porta de entrada para a sua corretora em outros negócios do cliente. Porque quem está interessado nesse seguro? Os próprios segurados, né? Os diretores da empresa, os gestores de forma geral. É um seguro que muitas vezes você trata a contratação dele com o próprio segurado, mas também com o risk manager, com pessoas do RH, e aí acaba abrindo espaço para outras oportunidades. Márcio, eu costumo brincar que o seguro D&O, ele é ótimo mundialmente, mas no Brasil ele é excelente, né? Porque não tem um cenário melhor para a contratação de um seguro D&O com base na necessidade. A gente vive num país, de certa forma, instável. A gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo, mas também aqui, né? Tivemos aí essa semana notícias turbulentas no mercado financeiro, por exemplo. Vai IOF, volta IOF, agora tira IOF, muda o regime tributário de investimentos, mudança na contribuição social sobre o lucro líquido. É um emaranhado tributário, um ambiente jurídico muito complexo, mudanças a todo momento, questões políticas, né, que estão polarizadas. Fora tudo isso, o gestor ele já tem a própria concorrência, né, do setor em que ele atua, isso traz dificuldade.
a competitividade a todo custo. É um ambiente perfeito para a necessidade de um custo de defesa, né? Ah, cara, olha só, quando a gente sai das grandes aí, das listadas, CVM, Bolsa, ADR e tal, e a gente vem para um Brasil, um mundo mais real do empresário, que esse cara, muitos ainda vendem, como diz o popular, né, vende almoço para pagar janta e tal. Ele ter essa proteção, essa garantia nesse ambiente é incrível, cara, porque não é assim, a gente tem que entender o seguinte, não é que a gente vai cobrir um erro do cara, né? É a questão da gestão, né? Pô, e a questão tributária, quando eu olho assim os estudos e tal, onde tem mais demandas, né, contra o gestor hoje, né? E as empresas em D&O. Primeiro é o societário, né? Mesmo na empresa pequena, familiar, o sócio sai, o outro entra, briga, né? muita briga. Então, assim, acontece, né? E o seguro, o que acontece? Ele é independente, cara. O tomador, né? O CNPJ compra isso, né? Mas o beneficiário é o segurado. Então, assim, você tira aquela questão, né? Da empresa vai te apoiar ou não vai apoiar, né? O segurado, né? O diretor, o gestor, ele tem acesso à pólice. E aí, pensando um pouco mais além aí desse emaranhado, né, de legislação e tal, o nosso setor ele vai ser afetado agora. Né? Agora em 26, a nova lei de seguros. A nova lei de seguros. E ali, tem vários artigos e tal, e um deles assim, né? O terceiro, que não tem nada a ver com o negócio, ele vai poder ter acesso à pólice. Sim. Você vai ser obrigado a mostrar a pólice para ele. Então eu fico pensando o seguinte, né? Um regulador, né? Qualquer um, né? Vamos pegar um regulador do meio ambiente, né? Ele vai lá e vai pegar a pólice e vai ver que tem uma cobertura, que tem um seguro de D&O e tal. Cara, assim... Ele vai ver o limite. Vai ver o limite, ele vai ver tudo. Advogados vão adorar. Cara, assim, falando de advogado, assim, o que é interessante, né? O custo de defesa do advogado... Né? A gente fez uma pesquisa aqui também, até assim, claro, precificação, ver o que está acontecendo no mercado, por que baixa o preço, não baixa preço, né? Uma coisa mais atuarial. Cara, o custo do advogado, se você pegar uma ação aí média, cara, ele vai te cobrar de 300 a 700 mil reais. É isso mesmo que a gente com limite observa. de 20 milhões. Então, quer dizer, cara, quem vai tirar... Você pode até ter 300, 700 mil reais na sua empresa, ou o gestor, mas não é essa a ideia. E muitas vezes a empresa pensa assim, eu tenho meu corpo jurídico para fazer a defesa. Mas, gente, é diferente. Você precisa de um advogado especializado na natureza do que está sendo reclamado. E sem falar que, tendo essa proteção, essa verba para essa defesa, com um advogado que melhor se ajusta na demanda, o corpo jurídico da empresa fica para o core business da empresa. Toca o barco do negócio, né? É isso aí, Léo. Esse é o grande conflito. Então, assim, o advogado do CNPJ da empresa, do tomador, vai defender o direito da empresa. Perfeito. O gestor, o diretor, o executivo, ele vai ter um conflito. Porque se ele está numa situação societária, ou se ele está numa situação que ele está discutindo com o CNPJ sendo demandado, né? Ele vai usar a estratégia do CNPJ, talvez ele queira ter uma estratégia dele, com o advogado dele, e aí eu seguro. E observei já 2 vezes segurados que não estavam mais no tomador e que bateram na porta da seguradora para fazer a reclamação. Esse, inclusive, é um ótimo argumento de venda para os corretores do seguro. Né? Porque se eu estou diretor de uma empresa hoje, daqui 2, 3 anos eu posso não estar, mas eu tinha acesso à pólice e sabia que ela existia. Recebi uma demanda na minha casa judicial de algo que aconteceu lá atrás, um contrato que eu assinei, reclamação de um fornecedor, alguma questão societária, consumerista, seja qual for a reclamação tributária, eu posso ir direto na seguradora através da cobertura A. Né? Todas as cotações de seguro de D&O a gente vê lá, cobertura A, cobertura B, mas o que é isso? A A é exatamente essa, é o reembolso ao segurado diretamente. A B é quando a empresa trata com a seguradora e você reembolsa ela, né? Isso. E assim, né, quando você olha a cobertura A e B no D&O, você não nota a franquia também, né? Sim. Então, assim, é onde ele vai ter o acesso. E, cara, e assim, muitas vezes o executivo, né, ou o gestor, ou o gerente da empresa e tal, né, vamos tentar trazer isso uma linguagem não só diretor, executivo, mas alguém que está num cargo de confiança da empresa, cara, se ele recebe uma ação, ele fica transtornado,
né? E aí você tem os bens do cara sendo bloqueado, a mulher dele ou o marido dessa executiva, cara, ele perde o acesso, porque a gente sabe que tem o bloqueio das contas. Claro, Né? com certeza. Tem o bloqueio E das estão contas. garantidos, né? Herdeiros, espólio. A pólice de GNO, ela é muito ampla, né? Ah. A gente está falando aí, o mercado chama de coberturas, todas aquelas linhas intermináveis que a gente vê na cotação, mas na verdade são eventos cobertos, né? O grande objetivo é cobrir a reclamação baseada no ato de gestão, independente da natureza. Aí o que acontece? O mercado vai lá e cria uma linha tributária, uma linha trabalhista, uma linha dano moral, uma linha para prática trabalhista indevida. São eventos cobertos e também pode estender a pessoa do segurado, no caso de herdeiro, cônjuge e tudo mais, né? Como que você observa a questão da regulação do sinistro no D&O? Você que é de um grande ressegurador e está acostumado a ver grandes sinistros de vez em quando no seguro. O seguro ele pode ter uma taxa baixa. Ele está com a taxa baixa, mas quando vem o sinistro, geralmente é uma paulada. E esse é um ótimo argumento de venda. Como que é a regulação de um sinistro, Márcio? Esse ponto é, de novo, né? Porque a gente é do seguro, né? A gente quer vender, a gente gosta, a gente acredita no negócio, então não quero nem ficar muito empolgado com essa resposta aqui, mas não tem como não pegar essa oportunidade que você traz aqui do regulador de sinistro. O mesmo regulador de sinistro que vai regular uma conta gigantesca, um problema de ADR, uma estratégia e tal, é o mesmo advogado, o mesmo escritório que vai estar à disposição para regular ou para atender uma questão societária, uma questão tributária, uma questão, sei lá, de CLT, uma questão de assédio. É o mesmo corpo jurídico, né? Por quê? O que a gente observa, né? Quando a gente vai dar capacidade, por exemplo, a Fator é um grande parceiro nosso. Cara, a gente avalia isso. Tá, uma coisa é o preço. Beleza, o preço é uma situação. Mas assim, a grande vantagem do negócio, a grande jogada está no serviço, que é disponibilizar bons escritórios, bons consultores. E não é só o advogado, né? Com o advogado, você também tem lá uma questão tributária. Você vai ter que contratar um cara especializado na questão tributária. Então, assim, o que eu percebo é que o grande sucesso do negócio está na regulação do sinistro. Ele está na disponibilidade. E aí aquilo, né? Cara, às vezes você vai comprar o preço, aí você tem que tomar um cuidado, né? Quando para coisas nossas, né? A gente procura sempre avaliar o preço, né? A gente normalmente não compra a coisa mais barata quando é para o nosso benefício, né? Outros seguros, né? Você procura comprar um seguro, alguma coisa que vai te trazer um conforto, né? A tal do guincho na estrada, né? Você vai contratar uma empresa que vai te deixar um guincho no menor tempo possível para te tirar de uma situação de desconforto. É o mesmo argumento, cara. Então, a seguradora ou ressegurador, a gente procura sempre dar o melhor advogado, a melhor estrutura para atender aquilo, porque assim, quanto mais rápido a gente agir, menor é o nosso prejuízo e tira o segurado da situação do desconforto, né? Então, acho que esse é o... Sim. Então... Com certeza. E a gente vê, muitas vezes, na regulação do sinistro, oportunidades de melhoria. E aqui, quando a gente fala oportunidade de melhoria, não é simplesmente paguei esse sinistro, de alguma forma vou costurar aqui para não pagar outro igual. Não, é melhoria de processo mesmo, né? Melhoria operacional, mudanças de mercado que a seguradora achava, e acredito que o ressegurador também, mudanças de algumas coisas que estavam escritas na pedra, né? Olha, já não funciona assim. O mercado, o ambiente jurídico mudou, né? Como a gente falou, é muito instável, né? Cara, assim, só para ter uma reflexão rápida, né? A gente teve um crescimento dos prêmios aí, né? Na época de Covid, né? O Brasil teve aquela situação... Isso é mundial, tá? A precificação desse negócio é global. E a gente teve o Covid, que subiu o preço. No Brasil, a gente teve toda uma discussão de Lava-Jato, outras coisas. E a gente colocou muita restrição nas apólices, né? De cobertura e tal. E também isso justifica uma queda de taxa. Hoje a gente percebe o seguinte, com a queda de sinistro, por eficiência mesmo, né, das seguradoras, do conhecimento técnico, a gente nota isso que você comenta, que a gente não pode deixar de perceber aqui na conversa,
a questão de ficar nomeando as coberturas, né? Então, cara, às vezes isso pode trazer um desconforto grande para o corretor. Fala, puta, mas tem essa cobertura, tem essa cobertura, tem essa cobertura. Aí ele compara com um vizinho, esse vizinho tem mais 3 linhas. Então, assim, acho que tem que ver o cerne da coisa, né? O princípio do seguro de D&O, ele é o risco, né? Ele é tipo, é o que você falou, vou cobrir o ato de gestão. Né? Assim, e a regulação de sinistro, ela vem trazendo isso, e é desconforto, olha, isso aqui não está coberto. Isso aqui... Então, o grande pecado do mercado, não de D&O, mas do mercado, acho que de seguro, né? É a gente tentar escrever e pontuar todas as situações possíveis. No seguro de responsabilidade civil, D&O, é um pouco difícil você pontuar tudo que é possível, porque você tem muita subjetividade, você tem novas leis, você tem tudo isso que acontece. Então, eu vejo que, pensando, se eu fosse o corretor, né, se eu tivesse na venda, já tive também na venda, sei qual que é o calor desse negócio na ponta, né, do corretor e convencer o cliente, eu acho que o ponto é esse que você comentou um pouco atrás aí, né, quer dizer... Cara, é o cerne da coisa, né? É a proteção, né? A segurança daquele gestor. Escolher bons parceiros. Bom parceiro, executivo e tal, aquele proteger o patrimônio. Sim. Né? O seguro de D&O, ele vive esse momento baixo de taxas e, como falamos, ele é uma ótima oportunidade para os pequenos e os médios, né? E imagino que grande parte dos corretores ainda não tem acesso a esse seguro. É uma ótima oportunidade. Ele é tido como um seguro complicado. Assim como falavam, D&O e garantia eu não trabalho, é muito complicado, tem que ser na mão do especialista. Isso mudou bastante, né? Isso, inclusive, as próprias seguradoras, que é o caso da Fator, ela se coloca à disposição do corretor para fazer uma reunião presencial via Teams com o segurado, quando ele não tem tanta tranquilidade assim para falar sobre o seguro. Às vezes ele fica com medo de perder os outros negócios, tentando apresentar um seguro que ele não domina. E a gente está aqui exatamente para isso, né? Para ajudar, auxiliar esse corretor a angariar novos negócios. E é um seguro de persistência, mas que quando o segurado ou os segurados percebem as vantagens que eles podem ter com o seguro de D&O, ele nunca deixa de ser renovado. Então a gente viu, inclusive na pandemia, pouquíssimas apólices deixaram de ser renovadas. As indústrias pararam, né? Fábricas, comércio parou, de certa forma. A contratação de seguros não parou, muito menos a de gestão do negócio. E quando a gente fala de gestão de negócio no seguro de D&O, sempre, corretor parceiro, a gente tem que pensar na gestão do negócio e gestão de pessoas também, né? As duas gestões estão cobertas e assédio moral, tratamento diferenciado, dano moral com o funcionário, isso também é um ótimo argumento de venda, né, Márcio? Cara, é isso, né? Então, você cobriu praticamente tudo aí, exatamente. Esses são os argumentos de venda. E se a gente dá uma espiadinha na lei ambiental, que aí qualquer empresa, qualquer pessoa, né, que está transportando, comprando um produto, pode estar envolvido numa questão ambiental. E a gente vê muita gente falando aí do tal do greenwash, né, que minha empresa é verde, tudo aqui é verde e tal. A gente percebe, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, um movimento de ações, né, contra essas empresas que dizem, eu sou verde, verde aqui tudo de fachada. Então a gente vê muita coisa assim, né? Então a gente nota, né, que existe uma evolução das coisas. E para o corretor, o que eu percebo assim, né? Um exemplo aí que tive no passado, recente, um amigo meu, um corretor e tal. Cara, e a gente conseguiu ajudar o cara a vender uma pólice de D&O. E o que acontece? Como ele teve que se envolver, né, com os diretores, porque não é uma coisa que você vai vender na área administrativa, na área de compras de uma empresa. Você vai ter que convencer, né, ou explicar para aquele cara, para o diretor, para o gestor. Então, olha só, cara, esse cara, além de ele vender a pólice de D&O, o que aconteceu? Os caras lá, os diretores, os gestores dessa empresa, até os familiares, os caras criaram uma confiança no cara. O cara pegou o segurinho lá de automóvel, por quê? Ele criou uma relação, porque, cara, ele está levando uma solução que vai proteger
o ganha, vamos dizer assim, o ganha-pão do cara, a profissão do cara, né? E aí o cara fala, pô, se esse cara né, tá resolvendo esse problema, então assim, além do seguinte, cara, além de abrir porta, você blinda o teu cliente de outro cara mais especializado vir oferecer isso. Isso é importantíssimo. Aí o cara fala, pô, mas você nunca me ofereceu isso. Pô, meu patrimônio da minha família, tive uma multa. Cara, assim, é impressionante. Toda vez que você vai falar com um segurado e você começa a fazer essas perguntas, ou ele teve um problema, ou um amigo dele teve um problema. Cara, assim, fala, pô, mas isso tinha cobertura, tem um seguro para isso. Então, assim, é uma coisa muito corriqueira, né? Desses 19 anos aí que eu tenho de mercado, 16 com o D&O, o que eu posso dizer é que a quantidade de fechamento de negócio que você faz no seguro D&O, quando você tem a oportunidade de visitar o cliente ou falar com ele pelo telefone, explicar o seguro, ela é muito efetiva, né? É um seguro que, se o segurado entender a amplitude do seguro, ele não deixa de fechar. É um seguro, cara, a gente está falando de um seguro que cobre inclusive passado. No seguro D&O, não apenas o futuro é incerto, mas o passado também. Exato. A pólice está sendo contratada agora, com retroatividade ilimitada para tudo que é desconhecido. É verdade. Então a gente tem que voltar aqui para o básico do seguro também, para relembrar para nossos corretores que muitas vezes não lembram ou não sabiam dessa questão. Então, se eu cubro o passado, eu cubro os executivos que já não estão mais lá também. É verdade. Né? Eles nem fazem ideia que estão cobertos. É verdade. Né? Assim como eu cubro o futuro, é um seguro muito completo. Né? Ele foi avançando ao longo dos anos, com essas linhas criadas. O objetivo é sempre o mesmo, mas é um seguro muito legal de se entender. É uma oportunidade muito grande de explorar os clientes PJ que você tem na sua carteira, corretor. E não deixe de fazer isso. E, se necessário, busque por auxílio para apresentar isso ao seu cliente. Busque a nossa área comercial, né, ou a nossa área técnica, que também está sempre de braços abertos para isso. Toda ajuda que você precisar para ter efetividade no fechamento de um negócio, procure a Fator Seguradora, né, para cotar o seu seguro D&O. Neste momento de instabilidade, preço não é tudo, até porque o preço está lá embaixo. A gente tem que prezar pelo serviço, né, Márcio? O serviço, ele nunca pode falhar, seja em momento de alta ou de baixa. É isso que traz o comprometimento ali com o corretor e também lembrando das nossas assessorias, que são nossas grandes parceiras e abrangem muitos corretores em nome da Fator Seguradora. Cara, assim, se fosse hoje o corretor, né? Sair do I, vou montar minha corretora, o D&O era uma coisa que eu exploraria com certeza no mercado aí de varejo e tal. Por quê? Olha só. Quando a gente olha o movimento de compra e aquisições de empresa, venda de empresas, esse movimento é grande, né? Ou tem gente entrando com dinheiro aqui para comprar, porque o país ele é barato hoje para investimento. Tudo bem, não vamos entrar nessa política, tem a questão de estabilidade, contratual, mas enfim. Quando a gente olha o mercado de major e acquisitions, cara, a gente vê um movimento muito grande. Eu buscaria, né, pegaria minha lista de clientes que eu tenho e falaria, pô, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse cara está comprando, esse cara está vendendo alguém, porque também na compra e na venda, você tem uma exposição maior, né? É um momento crítico. Quando você vai fazer o due diligence, né? Você vai olhar o passado e tal, e é o que você falou. Pô, de repente o cara já saiu, vendeu e tal, e aparece alguma coisa, né? No contrato de compra e venda, normalmente, você tem aqueles acordos, né? Que você assume o passado, mas tem coisas ali no contrato, né? Então, de repente, uma empresa está comprando uma outra e, de repente, cara, o D&O caberia muito bem aí na fase ainda documental, de ver o contrato. E aí o corretor vai agregar um serviço para esse cara, porque assim, o que é caro, o que é barato, né? Exato. Cara, quando você agrega um valor no serviço, pô, aquilo não é mais barato, aquilo tem um valor. O que é caro e barato é o seguinte, você colocar umas planilhas para o cara e ele escolher A, B ou C, né? Então, aí fala, puta, mas essa custa 5, essa custa 10, essa custa 40, mas quando você agrega esse valor, é você que vai ditar o preço do negócio. E você vai trazer o teu parceiro. E pelo que eu vejo aqui, né? Estou na casa de vocês e
mais uma vez, obrigado, mas não é porque eu estou aqui, mas eu vejo a Fator assim, muito flexível, muito fácil, né? Vocês resolvem as coisas dentro da companhia, você não precisa depender de um call com alguém, não sei da onde, aí de repente um cara lá da gringa. Não, aqui você está em casa, né? Isso a companhia... é um grande motivo para fechar com a Fator Seguradora. Não, decisão 100% local. Seja na aceitação ou seja no sinistro. A decisão está aqui na mesa do lado. E assim, cara, assim, quando o cara olha lá, o cliente, né? Eu, se fosse cliente, cara, com quem que eu vou fazer negócio? Eu quero fazer o meu negócio, com quem eu vou falar, com quem eu vou pegar o telefone e se tiver que escalar, vai ser muito fácil, entendeu? Com quem que com quem tem a experiência que eu tenho, sim, né? Sim, com então, certeza. assim, eu acho que a Fator nesse modelo, cara, seria, para esse médio e pequeno mercado, seria o ideal. Para grandes segurados, e tanto é que vocês têm um portfólio de grandes clientes aqui, gigantesco. Né? Com estratégia internacional, de novo, né? Vamos falar dos escritórios, né? Você tem escritórios internacionais que trabalham para a Fator aqui, né? Ou que trabalham com o mercado, que pode te atender facilmente, tem uma parceria, não vou citar nomes aqui, né? Mas pô, tem tantos escritórios hoje especializados em seguro, que o cara tem uma filial em Londres, o cara tem filial em Nova York, o cara tem uma parceria. Por que isso é importante, né? Porque é o custo, né, cara? Tudo custo de defesa que a gente estava falando aqui, né? Assim como o corretor deve buscar uma seguradora que seja parceira, né, Márcio? A seguradora também tem que se aliar a parceiros, prestadores de serviço qualificados, prestativos, né, em que haja confiança plena. Então, seja na regulação de sinistros, um escritório de advocacia que vai auxiliar em algum caso específico, nos resseguradores, né? A Fator Seguradora, ela possui tradição de trabalhar com os melhores resseguradores do mercado, seja nas colocações de contrato ou de forma facultativa. Assim, no seguro de ano, a gente observa que é um momento, sim, de prêmio baixo, mas também é um momento de ter boa subscrição, não aceitar tudo a todo custo, e você como ressegurador deve observar isso também. Esse movimento de baixa, muitas vezes, ele implica em desespero. Eu vou perder meu negócio. Um outro corretor vai chegar com metade do preço. E muitas vezes acontece. Né? Qual que é o argumento? Como que o corretor pode se proteger com relação a isso? Né? Sem perder aquele volume de comissão que muitas vezes ele recebe e que é esperado para compor o orçamento dele. Você é ressegurador, tem seu orçamento. Nós temos o nosso como seguradora. Os corretores também têm o orçamento dele. E ele não pode ser tão prejudicado assim por uma queda de 50% numa renovação. Há algum mecanismo para tentar manter o prêmio dessa pólice, utilizando-se de algum argumento? Como que você vê isso? Cara, esse é o ponto, né? Assim, que eu percebo, né? A gente acabou de fazer o orçamento lá da empresa e tal, e tem forecast, a gente revisa isso sempre, né? Não posso falar números da empresa, senão já vai ser um sinistro de Eno para mim, Insider trade. Insider, exatamente. Então não posso falar de números e tal. Então a gente já tem essa cabeça de como gestor que pode dizer ou não, né? Isso é importante. Mas, assim, tem dois tipos de serviço, né? Tem aquele cara que vai lá só no dia da renovação da apólice, e assim, eu percebo isso como ressegurador, já fui segurador há muito tempo, aquele cara que só te procura quando vai vencer a apólice e vem em cima e tal. E a gente como consumidor também, o meu corretor de seguros, por exemplo, cara, é muito difícil eu trocar meu corretor de seguros. Por quê? Porque o cara me dá um serviço. O cara está comigo, não só no dia da renovação. Ele está comigo o ano inteiro, ele conversa comigo. Entendeu? O ano inteiro ele conversa comigo de várias maneiras. Né? Ou me manda um e-mail, ou me manda, fala, olha, tive um café aqui de DNO com a Fator, pô, dá uma olhada nesse tema. Então, o cara sempre está comigo. Então, eu acho assim, como que você combate o preço baixo? Né? Como você combate isso? Claro,
você vai ter que justificar para o cara. O cara fala, pô, você tava... E assim, e até mal para a gente, né? Porque às vezes a diferença é tão grande que ela fala, pô, você estava me roubando no ano passado. O corretor tem essa exposição também, né? O segurado fala, pô, mas você está me roubando. Agora que eu estou com outro corretor, o cara está me cobrando metade do preço nesse negócio, imagina meus outros negócios. E para tentar cobrir, você conseguiu metade do preço. Que engraçado. Entendeu? E aí acaba contaminando todo o negócio do cara de outras linhas. Então isso é uma coisa que a gente percebe. É o né? momento de aumentar limite? Cara, assim, o que eu acho, assim, o que eu vejo, assim, né? Como que a gente tenta proteger a nossa carteira, né? Falar de como eu protejo a minha carteira, que eu acho que é onde eu estou com o domínio. A gente busca novos parceiros, novos clientes, a gente busca fazer alguma ação de estar mais presente, né? Porque a gente tem o costume, cara, assim, de ficar confortável ali no escritório, no ar-condicionado, não ir para a rua, né? Então, no IRB mesmo, a gente tem lá uma estratégia que eles chamam de LBC, né? Que é levanta a bunda da cadeira, é LBC, né? E, cara, e vai no cliente, porque alguém está indo lá. Se você não está indo visitar seu cliente, alguém está indo visitar. Então, assim, eu acho que, cara, assim, o segredo para esse negócio é visitar o cliente, né? Você menciona aqui, pô, a Fator, cara, claro, você tem uma limitação de braço, né? Sim. Você tem um número de subscritores aqui até interessante para o tamanho do teu mercado e tal. Mas você tem o quê? Você tem assessoria e o corretor, cara. O corretor, eu acho que ele precisa entender o seguinte: ele tem que ser ter mais fidelidade com a seguradora que ele trabalha, né? O corretor, cara, ele é a seguradora, ele é a tua venda, ele é o teu braço. Então o corretor tem que comprar a tua ideia e te dar o feedback. Falar, pô, Léo, é o seguinte, cara, ó, teu preço aqui tá assim, teu preço tá assado. Cara, como é que é uma estratégia? Você tem que ter estratégia na renovação. Estratégia, né? Sim. De abrir portfólio. Então, eu acho que esse é o grande lance para você conter a tua queda. Cara, eu vou ter que dar um desconto de 10%, 15% médio, vou no meu portfólio para renovar. Até porque quando a gente faz orçamento, a gente já coloca lá, cara. Sei lá, eu vou renovar, não 100%. Se o mercado está soft, você já coloca no orçamento. Eu vou renovar menos 90% de prêmio e vou renovar menos, sei lá, menos 95% de... que eu vou perder cliente, óbvio. Mas eu vou ganhar. Então, a gente já sai de um orçamento um pouquinho abaixo daquele... A gente já tem uma meta de voltar aos 100% no outro ano. Então, cara, assim, o que eu percebo, assim... É isso, cara. Tá disposto. O corretor, se ele estiver contigo, dando esse feedback, se ouvindo, e ele... Pô, cara, você pode dar uma condição melhor para o corretor. Fala, cara, beleza, ó, você vai sacrificar aqui, né? Cara, você vai ter que reduzir 10 aqui, eu te aumento 2 de comissão, você me traz outra conta, a gente... É isso, cara. Eu acho que assim que vai crescer o mercado, porque o preço vai cair, já está caindo, já está aí. Já está caindo. Tem que ser novos clientes, cara. Tem que ser novos clientes. E sem falar aquela questão que sempre volta, né? A apólice é a base de reclamação. Corretor, evite a troca de seguradora. Se for fazer a troca da seguradora, observe com muita atenção os termos e condições que estão ofertados na nova apólice, se garantem as que estavam no passado, se a retroatividade está sendo dada. Apólices com data de continuidade, então, nem se fala. Observe essa data de continuidade. É um momento muito estressante. Parece algo muito simples trocar de seguradora, né? Numa apólice de um ano para outro. Mas isso não traz conforto para o segurado. Por que no ano passado você falou que essa seguradora era tão boa e neste ano aqui ela já não é tanto? Né? É só questão de preço? Realmente, volto no que você mencionou lá no começo da nossa conversa. Muitas vezes, quando a gente vai comprar alguma coisa, não é só preço. Não. Né? Eu não compro a opção mais barata. Né? Cara, assim, assim, tem que tomar cuidado aqui, né? Mas acho que a chave é essa aí, cara. É o corretor, entendeu? Esse cara que está lá vendendo. E assim, você fala coisas assim, palavras que pra gente é muito, muito fácil, né? E o D&O, né? Assim, a gente tem uma mania de colocar umas palavras mais rebuscadas em inglês, dar uma sofisticada no tema e tal. Mas assim, retroatividade. Cara, prazo de continuidade, prazo suplementar. Cara, assim, o que eu entendo? Se o corretor, cara, tem uma dificuldade de entender isso, o segurado tem uma dificuldade de entender isso, cara, busca você. Ajuda, busca ajuda. Pô, busca a Fator aqui, busca... Cara, assim, eu dei aula aí um tempo, dou aula até lá na NS e tal, né, cara? No MBA. E sempre, cara, essa pergunta de retroatividade, quais são os gatilhos, é corriqueira.
Quando o cara entende, cara, parece que abre uma luz, cara, nossa, agora eu tenho um argumento aqui. Então, assim, para não se preocupar com isso, sabe, cara? Assim, eu acho que o cara não tem que se preocupar com isso. O cara tem que entender e tiver a dúvida, eu acho que essa é a troca. Né? Aqui na Fator a gente faz com muita frequência alguns treinamentos. Este bate-papo aqui, ele realmente foi pensado em ser uma conversa mais livre, mais solta, para a gente falar sobre o mercado de E&O. Os corretores estão assustados com essa situação atual de renovações ameaçadas, o mercado soft, prêmio lá embaixo, vai reverter, não vai. Então aqui a gente acabou hoje não entrando muito nessa questão técnica, do que cobre, do que não cobre. Isso a gente fez num último Café com D&O, por exemplo, foi uma coisa muito mais técnica, mas corretores, assessorias, necessitando de auxílio, uma apresentação para o seu time, coisa de 1 hora, gente. Disponibiliza ali pessoas-chaves para entender sobre o seguro de E&O. Léo, Fator Seguradora, área comercial, tem como disponibilizar aqui 1 hora para fazer um treinamento? Isso é muito importante. E a gente vê o quanto é gratificante para as pessoas entenderem algo que nem passariam perto. Quando você pega uma pessoa que não sabe nada de D&O, dentro de uma corretora de seguros, e tem outras possibilidades de seguros mais fáceis, ela vai para o mais fácil. E assim, né, Léo, o que eu percebo? Além de todo esse treinamento, cara, técnico, da subscrição, nome de cláusula, aquela coisa toda, precificação, porque vocês têm total conhecimento e domínio nisso, vocês também investem muito, cara, na questão do sinistro, né? Eu acho que é legal, né? Assim, equipe dedicada. Não estou puxando a sardinha, não, porque eu estou aqui, cara, mas assim, eu tenho a percepção da área de sinistro de vocês que ela é muito eficiente, né? Vocês trouxeram um cara novo aí agora, pô, super amigo meu e tal, muito estudioso na matéria, né? Então, assim, vocês também têm excelentes parceiros advogados também que eu acho que pode trazer essa luz, essa consultoria para o cara. Pô, acho que o papo aqui é dizer o seguinte para os caras, fala, pô, corretor, fica tranquilo. Tô com você, tô contigo. Cara, que aqui assim, aqui a gente tem vários, é difícil falar isso, porque a gente tem vários níveis de conhecimento, né, cara? Sim. Mas assim, no meu caso, por exemplo, o meu time lá, nosso time no IRB, cara, a gente sempre recicla. A cada 6 meses, por exemplo, a gente chama um escritório, chama uma banca, fala para o cara, fala, me diz o que está acontecendo, porque o ressegurador ele fica um pouco longe, às vezes, do calor do dia a dia. Então a gente busca, assim, cara, sempre reciclar, você entendeu? Sim. Entender o mercado, entender o que está acontecendo, porque senão você fica muito distante, você fica, né? Mas não é isso. Eu acho que essa reciclagem que vocês propõem, fico feliz de saber que vocês dão esses treinamentos aí, legal. A gente observa que os corretores precisam. E a gente tem que fazer, não o que a gente quer, né? Como seguradora, como uma empresa que quer ser parceira desse corretor e dessa assessoria. Não é o que eu quero. Não é o que o Leonardo quer para a área de D&O. É o que o corretor precisa. E assim, ele é meu cliente, né? E assim, né, Léo? O corretor, cara, eu fecho meu olho aqui e fico pensando no corretor. Tem um corretor amigo e tal, não sei o quê. Tem um corretor inimigo também que não gosta de mim. Não, mas a maioria é amigo, tô brincando. Cara, o corretor, cara, ele tem que entender de tudo, né? Se ele fosse um médico, cara, vamos pensar no médico, ele ia ser o quê? Ele ia ser um clínico geral, mas de vez em quando ele tem que ir lá fazer um parto, de vez em quando ele tem que operar um tumor. Não é, cara, entendeu? Ele tem o conhecimento geral do todo, mas para se especializar, às vezes ele vai ter que investir muito. E aí eu acho que você está propondo aqui para ele, pelo que eu estou entendendo no nosso papo, cara, é um corta-caminho. Fala, cara, olha, você vai se especializar, beleza, mas eu estou aqui preparado para te especializar, para te ajudar, te colocar de igual a igual, com uma discussão, com alguém que chega com um crachá de especialista e tal. E o especialista vai ser muito melhor, né? A gente não ressegura, o que a gente percebe? O melhor preço sempre sai para quem tem a melhor informação, o melhor argumento, a melhor estratégia. A falta de informação a gente preenche com prêmio. A falta de informação. Havia sempre essa questão, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento, faltava informação para encher com prêmio. Hoje já não acontece mais. A própria seguradora ela tem como buscar muita informação no processo de subscrição. Não, né? o IA está aí, né? Com certeza. E esse é um assunto relevante, inclusive, mas eu acho que ele é bem longo para a gente tratar aqui. Você vê, Márcio, estando dentro de um ressegurador tão importante como o IRB,
um movimento, não um movimento, mas uma previsão de que pode haver uma mudança nesse cenário do GNO? E o que é necessário para isso? Como que você vê, observando com amigos aí da América Latina, o pessoal do mercado de fora, como que vocês observam isso? Não é só no Brasil, né? Não. Isso é mundial, né, cara? Isso a gente enfrenta esse movimento aqui, ele é um movimento mundial, né, na questão do preço e tudo mais. O que a gente observa são essas ações, né, de ESG que estão aumentando em alguns países. ESG, LGPD, é uma sopa de letras, tudo tema atual e muito relevante para o seguro, né? Então a gente vê isso, um modelo sendo questionado em alguns países, né? América Latina, a percepção é que também é o mesmo ambiente daqui, o player que está na América Latina é o mesmo player que está no Brasil, então a gente percebe essa subscrição na América Latina, são praticamente as mesmas pessoas que fazem isso, então todo mundo tenta entender o que está acontecendo, mas assim, todos já estão preparados para aguentar um tempo essa situação. E eu assim, só se acontecer alguma coisa muito grande mesmo para mudar esse cenário, mas eu não vejo esse cenário mudando. Esse cenário realmente ele é um cenário de adequação de taxas, né? Ela vai se estabilizar. Ela já teve uma queda de 20, de 25, a gente está falando uma projeção de 7, então você vê que ela já melhorou muito, então ela vai estabilizar. Eu acho que está todo mundo com fôlego, né? Eu acho que está todo mundo com oxigênio aí para segurar mais um tempo, não deve ter uma mudança, e esse é o cenário, cara. Então, assim, num cenário competitivo, você tem que ser eficiente. E assim, o mercado não está bom. Não vamos falar que está ruim, não está bom. Prêmio lá embaixo, taxa caindo, à torta direito. Só que no ano passado, 24 seguradoras emitiram GNO. Todo mundo quer. É rentável, né? Quando há uma boa subscrição, é um seguro rentável. Márcio, o tempo voa. Já estamos aqui praticamente em cima do horário. Opa! Eu só queria dar um recado aos corretores. Toda e qualquer pergunta que eventualmente tenha sido feita no chat durante a nossa apresentação será respondida, absolutamente todas elas. Eu queria agradecer de antemão os corretores, as nossas assessorias parceiras também, pela disponibilidade. Tivemos uma hora muito agradável de conversa aqui. Poderia se estender por mais 1, 2 horas. É um assunto que a gente gosta de tratar e ambos fazemos o que a gente gosta, né? Então isso facilita. Não teve muito roteiro, né? Não teve papel, não teve apresentação. 2 pessoas de mercado, um ressegurador e uma seguradora, dizendo aos corretores, às assessorias, como está enxergando o produto de GNO neste momento. Numa próxima oportunidade, faremos algo mais técnico, voltado para coberturas, exclusões, termos e condições, os pontos de atenção no negócio, né? Retroatividade, prazo complementar, essa sopa de palavras tão corriqueira para a gente, mas para os corretores um mistério, muitas vezes. Márcio, muito, muito obrigado pela sua presença. Eu sei o quanto é difícil tirar uma hora para sair da esteira, né? Você que trabalha num ressegurador tão grande, tão importante, muito obrigado pela sua presença. Imagina, cara, eu que agradeço você, a todo o time aí, o acolhimento. A pergunta é o que vai gerar um novo debate, né? Então é legal o corretor realmente manifestar e mandar pergunta, porque é aí que a gente vai... O mundo é feito de perguntas, né, Sim. cara? Compartilharei com você elas e as respostas. Não, beleza, estou à disposição. Cara, muito obrigado, viu? Foi um prazer aí, Tá foi bom. realmente. Muito obrigado.